Glória a Deus. Já vai abrindo sua Bíblia aí em Apocalipse. Vamos começar o capítulo 3. Mas antes eu quero orar, pedindo a direção do Senhor para esta palavra, porque sem a direção do Espírito Santo, nós nos tornamos apenas palestrantes, se o Senhor não usar essa palavra para transformar as nossas vidas. Pai Santo e querido, Paizinho amado, nosso Abba, ó Deus, é nesta noite com temor e tremor, com muito carinho, que eu me dirijo a Ti como filho, ó Deus, pedindo Tua graça sobre minha vida, Deus, para estar pregando essa palavra que tanto falou ao meu coração, Pai. Fala com a Tua igreja querida, com os Teus filhos amados, que aqui estão de ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, de ceia, esta noite de comunhão, ó Deus, onde nós estaremos relembrando, fazendo uma autoanálise sobre nossas vidas, Pai. Que nesta noite o nosso coração venha, meu Pai, verdadeiramente se quebrantar. Que nós venhamos dar lugar, ó Deus, ao Teu Espírito Santo. E que essa palavra cumpra o seu propósito, Deus, para a qual ela foi enviada, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos fazer aqui a leitura da quinta carta à igreja de Sardes, né? E no capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia, meus irmãos. Essa carta é a quinta carta que Jesus, o próprio Jesus, falou com João quando estava naquela ilha de Patmos, né? Hoje você olha o local na internet, ele é bonito e ao mesmo tempo ele dá medo. Imagina naquela época. Hoje que é um lugar turístico ali, mas se você imaginar naquela época o que João sofreu para passar essa mensagem, não foi fácil. Então aqui, meus amados, a característica dessas cartas é a seguinte, né? Elas têm 5 pontos principais. Em cada uma delas vai seguir um cronograma. A primeira coisa é que elas têm uma saudação inicial. Sempre o Senhor faz essa saudação. A segunda coisa é um elogio. A terceira coisa é uma crítica. A quarta coisa é uma instrução. O Senhor vai instruir a igreja. E a quinta coisa é uma promessa. Então essas cartas seguem um padrão. É interessante olhar para isso, irmãos, porque às vezes nós só sabemos fazer críticas. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele faz críticas, Ele faz elogio, Ele nos fortalece e Ele tem promessa para nós. Amém? Então, amados, nós estudando essas cartas, eu dei uma lida. Ontem eu liguei para o pastor Davi e falei: pastor, eu não vou abrir o culto Maria aos pés da cruz, você vai lá, faz o que o Espírito Santo colocar no teu coração, eu quero mergulhar nessa carta, vou me trancar aqui no quarto enquanto todo mundo está indo mesmo, né? Então a pastora Miriam saiu com os meninos, vieram ensaiar o louvor e eu já fiquei lá. Irmãos, mas nunca uma palavra falou tanto comigo como essa. Ali eu mergulhei nessa carta, e aí eu falei: eu não vou me deter em ler somente aquilo que eu vou pregar. Eu vou ler todas as 7 cartas, vou dar uma
pincelada para que eu pegue a mensagem por inteiro. E aí, meus irmãos, olhando aqui essa mensagem, o que o Senhor tem falado, nós vamos ver que apenas 2 igrejas, elas não receberam de Deus, elas não foram criticadas. Apenas 2 dessas igrejas, das 7. Quais foram elas? A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas 2 igrejas, elas não receberam críticas do Senhor. E também aqui, observando, somente a igreja de Laodiceia foi a única comunidade que não foi elogiada. A igreja de Laodiceia não recebeu nenhum elogio. Irmãos, pensa aí, Deus olhar para nós e a gente não ser digno de receber nenhum elogio. É duro, é difícil, porque por mais difíceis que nós sejamos, sempre há, eu creio que sempre há algo bom para oferecer para Deus ou para as pessoas. E o Senhor não elogiou essa igreja aqui em nada. Então, a igreja de Sardes, ela sim, ela é elogiada, criticada, ela é instruída, né? O Senhor instrui, ela conforta com uma maravilhosa promessa da parte do Senhor. Mas, no entanto, irmãos, a igreja de Sardes é uma das que recebe a crítica mais dura. É a crítica mais severa. Irmãos, e eu peguei essa palavra, eu acho que ela falou muito comigo, porque ela sacudiu primeiro o meu interior. Porque ela vai falar o seguinte, ele vai dizer para ela que aquela igreja ali, ela tinha nome de que estava viva, mas ela estava morta. Então aquilo mexeu muito comigo. Então a história de Sardes, irmão, vai dizer, a história de Sardes, ela é uma história que se mistura com a história da própria cidade. Porque a gente fala a igreja de Sardes, Sardes era uma cidade. Então a história dela, né, ela é uma história gloriosa. No passado, essa igreja, essa cidade de Sardes, ela foi próspera. Toda a região da Lídia, né, era uma região grande, de toda a região ela era a capital. Ela era suntuosa, né? Então parte do mundo daquela época conhecia a sua riqueza, conhecia a fama de Sardes. Porque hoje, irmãos, ela está destruída. Eu olhei na internet, hoje mesmo eu pesquisei, eu disse, eu vou dar uma olhada em Sardes como está hoje. Só ruínas. Tem umas ruínas até bonitas, assim, tem a igreja lá, como se fosse um templo, mas eu acho que era um templo pagão. E hoje ela se chama Sarte, uma cidade da Turquia, né? Não é mais Sardes, é Sarte, uma cidade da Turquia. E naquela cidade, irmãos, ela foi a primeira, um dos governadores daquela cidade, foi o primeiro a fabricar moedas de ouro e de prata. Irmãos, ali tinha um rio que corria naquele lugar, o rio Sarte mesmo. Aquele rio, ele tinha elétrons dentro dele, achava-se ouro, prata naquele lugar. E eu fiquei pensando, meu Deus, ali para o lado da Turquia, será que aqui era o lugar do Jardim do Éden? Será que era aqui? Porque um lugar que tinha um rio tão precioso, com águas maravilhosas, que encontrava mineral. E ontem eu me debrucei pesquisando essa história, até brinquei com os meninos, né? O Marcos chegou lá em casa depois do Maria aos Pés da Cruz. Posso entrar aí no quarto, pastor? Eu falei, não, pode vir aqui, a Isa também apareceu lá. E aí eu falei para ele, não fui para o culto, né? Mas ele falou, não foi para o culto, né, pastor? Eu falei, dá uma olhada aí na cama. E só tinha livro e Bíblia, mais de 5 Bíblias ao meu redor, livro. Aí ele falou, para que tudo isso? Eu falei, para estudar a palavra. Ele falou, eu pensei que era só chegar lá, abrir a Bíblia e pregar. Marcos é engraçado. Mas eu falei, Marcos, claro que o Espírito Santo faz isso algumas vezes, mas o pregador tem que se preparar, né? O pregador tem que estudar. E aí, irmãos, eu pesquisando sobre a cidade, fiquei imaginando essas coisas acerca dela, porque ela era uma cidade construída em cima dos montes, tinha muitas montanhas em volta, e ela era uma cidade militar, né? Então por isso ela dificultava o acesso para que os inimigos chegassem até ela. Ela tinha uma muralha muito suntuosa, né? Se você olhar para a muralha da China hoje, por exemplo, né? Que virou cartão postal, uma das 7, já foi, eu não sei se ainda é uma das 7 maravilhas do mundo. Você vai perceber, né, a beleza, a grandeza daquela muralha, e você vai pensar, como é que construíram isso aqui? Então assim era Sardes, cercada por aqueles muros, e aquela cidade se achava indestrutível. Então, primeiramente o Senhor, ele se apresenta àquela cidade,
dizendo que ele é aquele que tem os 7 espíritos. Olha como ele se apresenta. Em cada carta ele diz que é alguma coisa preciosa ali para as pessoas. Ele fala, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 espíritos, irmãos, em Apocalipse 1:20, se eu não estou enganado, ele vai dizer que as 7 estrelas são, na verdade, os 7 anjos da igreja. Olha aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então aqui o Senhor falou que é aquele que está no meio da igreja. É aquele que fala com os anjos da igreja. Os anjos, na verdade, são os líderes espirituais, né, os pastores, os responsáveis por aquela igreja, como já foi pregado aqui. Então nós vamos perceber, irmãos, que o número 7, na linguagem simbólica de Apocalipse, ele indica o quê? Completude, né? Algo completo. O número 7, ele não fala na Bíblia que é o número da perfeição, mas é um número que indica completude. Essa expressão é uma referência à plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo de Deus, o único que pode reviver uma igreja que está morta. Por isso que o Senhor fala que ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais, e que também ele usa essa expressão das 7 estrelas, que é uma referência aos ministros. E aí nós vamos vendo aqui, irmãos, que após a saudação inicial, o Senhor Jesus ele identificou um grande problema na igreja. Qual foi o problema? Também aqui no versículo 1 ele continua: eu sei as tuas obras, que têm nomes e que vives e estás morto. Então o Senhor já identificou qual era o problema. Aquela igreja, ela tinha uma boa reputação diante dos homens. A cidade tinha uma boa reputação. No passado ela teve, porque ela foi destruída várias vezes, e a igreja tinha uma boa reputação diante dos homens, porque ela foi colocada ali como luz, né? E aí, embora ela tivesse uma ótima reputação diante dos homens, ela tinha péssima reputação diante de Deus. Então, amados, enquanto eu cantava, enquanto eu louvava ali, e eu falava com o Senhor, de que adianta ter nome, de que vive, de que adianta ser aplaudido pelo homem, de que adianta você ser chamado de mestre, você ser chamado de grande homem de Deus, grande mulher de Deus, se essa reputação é apenas aos olhos dos homens, mas Deus sabe tua realidade. Então, por isso que eu te falo que essa carta, a mensagem dessa carta calou muito ao meu coração. Ela falou profundamente comigo ontem. Então, Sardes era essa igreja que vivia de aparência. Sabe, enquanto as pessoas visualizavam a igreja de Sardes, aquela espiritualidade externa, tudo aquilo, Deus enxergava ela numa condição íntima deplorável. Enquanto as pessoas passavam lá fora e diziam: nossa, que igreja, que louvores, que igreja bonita, eu vou nessa igreja qualquer dia, o Senhor olhava para ela e dizia: mas eu sei a tua real condição. Eu sei como você se encontra por dentro. Então, amados, isso aqui é motivo de reflexão para nós nesta noite. Não obstante o Senhor nos dar uma igreja que tenha um bom louvor, que tenha uma mídia maravilhosa, uma igreja que realmente, aos olhos da comunidade, é uma igreja bonita, porque para a honra e glória do Senhor, muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: nossa, que igreja bonita aquela, parabéns, eu quero ir visitar. Eu quero ir visitar, eu passo ali, eu fico ensaiando de ir naquela igreja, os louvores, e aí eu trouxe a mensagem para nós. E aí, meus irmãos, eu fechei os olhos ali no meu quarto, e ali eu chorei diante de Deus. Eu falei: Senhor, que essa igreja seja viva, Senhor. Que os elogios que essa igreja tem recebido seja realmente, meu Deus, a igreja invisível que o Senhor olha para nós e nos vê. Não a igreja que o povo passa lá e vê simplesmente de fora. Então, amado, a triste realidade dessa igreja é que Deus olhou para ela e viu que ela falhou como igreja. Ela foi colocada ali para ser uma luz que brilha.
foi colocada para pregar para aquele mundo ali tenebroso, para aquela cidade devassa. Mas Sardes, a igreja de Sardes, irmãos, infelizmente, ela se tornou uma igreja que não incomodava mais o mundo. O diabo olhava para ela, sentava, cruzava a perna e lixava as unhas. Falava assim, essa aí, eu não tenho nem medo, porque já está morta. Já está tudo dominado. É tudo meu. Eles mesmos se matam entre si. A mente deles não é minha, não é do Senhor deles. O coração deles muito menos. Eles flertam com o mundo todo dia. Eu vejo o que eles fazem aí fora. Isso é o que eu fiquei imaginando que o inimigo falava daquela cidade. Uma cidade que o inimigo nem se importava, porque ali não tinha nem problema nenhum, não tinha nem como trazer mais problema, porque a igreja já era o problema. A igreja estava morta. Então, meus queridos, o paralelo dessa igreja com a cidade é muito grande, porque aquela cidade ela foi totalmente destruída por causa da sua arrogância. Eles falavam, ninguém vai chegar aqui, nós somos indestrutíveis, e por causa dessa autoconfiança, né, confiar no Deus deles, um governador que destruiu aquela cidade ali, ele levantou um templo pagão, atrás da montanha, ele levantou um templo pagão, e ali ele construiu um grande templo para Cibele, a deusa dos mortos, e dizia, quem protege essa cidade aqui é Cibele, Cibele que é a nossa deusa. Alguns estudiosos falam, ao invés de Cibele, Ártemis, né? Que Ártemis tinha vários nomes, e um deles era Cibele, aquela que dá vida aos mortos. E aí, meus amados, por isso que o Senhor olhou para aquela igreja e disse, eu sei as tuas obras, porque você tem nome que está vivo, mas você está morto. Irmãos, pense aí nessa mensagem, olhando para você, olhando para a sua vida, porque eu estudei essa palavra olhando para mim, porque a palavra diz, você tem nome que está vivo, mas você está morto. E eu só conseguia chorar e dizer, Senhor, começa em mim, começa em mim. E o clamor da igreja, irmãos, que Deus está falando com nós pastores aqui, começa em nós. Pastor Davi começou a clamar outro dia aqui, começa em nós, e chorava, e eu chorava, e começa em nós, Senhor, começa esse avivamento dentro de nós, para que a igreja do Senhor realmente seja uma igreja viva, para que o Senhor não olhe para nós e dê um diagnóstico desse. E aí Jesus, em outras palavras, quando ele diz isso, o Senhor estava se referindo a essa deusa que eles cultuavam. O Senhor, em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou o único que posso te dar vida. Eu sou o único que posso dar vida para você, igreja. Às vezes nós ficamos flertando com o mundo, às vezes nós ficamos achando que lá fora é melhor do que aqui, achando que lá fora nós vamos ter vida, quando na verdade nós não temos vida lá fora, irmãos. Saiu desse reduto aqui lá fora é muito mais cruel do que você imagina. Se você está achando que dentro da igreja tem problema, lá fora tem o dobro. E é sem misericórdia, porque lá fora você está nas mãos de Satanás. Então, meus queridos, aquela cidade foi reconstruída mais tarde por Tibério, né, que reconstruiu aquela cidade, um dos imperadores romanos. Mas aquela cidade se tornou imoral demais, né? Se tornou uma cidade totalmente devassa. O povo se entregou à imoralidade, e a igreja também, o povo nem se importava mais, né, com os cultos, o povo não ligava mais para os eventos da igreja. Os líderes faziam eventos na igreja, as pessoas não se importavam mais. A igreja estava totalmente dominada pela luxúria. E aí, irmãos, a verdade, quando Deus olha para aquela igreja, ela é revelada. Aquela igreja deixou de fazer a sua missão. Aquela igreja falhou na sua missão de pregar o evangelho, na missão de ser luz, na missão de ser sal naquele lugar. Ela se tornou insípida, ela se tornou sem sabor, sem cheiro, sem gosto, ela se tornou horrível, somente para ser pisada pelos homens. Não tinha sabor nenhum para dar ao mundo. Amado, a igreja é quem dá sabor ao mundo. Mas como assim, pastor? Nós somos tão criticados.
mas mesmo assim as pessoas te criticam a mim, a você, mas olha para nós e diz assim: eu queria ser como ele, eu queria ser como ela. Eu estou falando de você que leva o evangelho a sério, você que leva essa palavra no peito e que você é como aqueles poucos lá de Sardes que não se contaminou, que não manchou as suas vestes. O Senhor, as pessoas podem até nos criticar, mas elas vão olhar para nós e dizer: eu quero ser como ele e como ela. Eu só não sei por onde começar, eu só não sei como fazer para ser igual a eles, mas eu queria ser igual a eles. E aqui, meus irmãos, continuando, no versículo 2, o Senhor fala: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha que coisa triste, irmãos, Deus olhar para mim, olhar para você e dizer assim: vigia, vigia, porque as tuas obras não estão boas diante de mim, não. Eu não tenho achado nada de valor nas tuas obras. É uma sentença muito dura essa sentença. É uma repreensão, irmãos, que para aquele que teme a Deus, ele geme. Para quem não teme a Deus, irmãos, não está nem aí, entra aqui e sai aqui. Mas para quem está querendo andar mesmo no caminho da verdade, treme quando escuta uma palavra dessa. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Quer dizer, a pessoa já estava morta, a igreja estava morta, já tinha gente morta dentro daquela igreja, e já tinha outros, como se diz, estava amarrado para ser morto também, já estava pronto para ser levado para o matadouro. E o Senhor olha para aquela igreja e ele identifica ali 3 tipos de pessoas. Ele vai ver dentro daquela igreja pessoas que estavam mortas espiritualmente mesmo, pessoas que estavam como zumbis, vinha para a igreja e voltava, mas nada acontecia, nada mudava, nada abalava o interior dela. O segundo grupo era aqueles que estavam sonolentos. Irmãos, Deus fala primeiro com a gente antes de pregar uma palavra. Semana passada eu tive um sonho, que eu e Miriam estava dentro da igreja, e Miriam queria dormir. Eu falava: acorda, preta, nós temos que fazer o culto. Acorda, nós precisamos acordar. Então essa palavra, irmãos, por isso que eu falei, é para mim. Samuel nunca teve visão nenhuma. Samuel viu um espírito de morte cercando ele, olhando para ele na cama. E eu falei: Samuel, repreende espírito de morte, sonolência, rondando principalmente onde? A casa dos líderes da igreja, de 2 líderes da igreja, de parte dos líderes da igreja. Então por isso que eu chorei muito, irmãos. Eu falei: Deus, tenha misericórdia da minha vida, começando em mim. Se eu olhar para essa palavra e eu jogar só a responsabilidade para a igreja, eu estou errado, porque eu sinto que essa palavra é para mim. Acorda, não dorme, em nome de Jesus. E o terceiro grupo que o Senhor viu, o primeiro é dos que estavam mortos, o segundo dos que estavam sonolentos, e o terceiro, irmãos, daqueles que não se contaminaram com o pecado, daqueles que estavam levando o evangelho verdadeiramente a sério, daqueles que estavam vendo os desmandos espirituais e dizia: contudo eu não saio dessa igreja, contudo eu vou permanecer nesse lugar que Deus me colocou, porque eu não creio em Ártemis, eu não creio que Cibele é quem ressuscita os mortos, eu creio que Jesus Cristo é quem liberta os mortos. E às vezes, irmãos, isso é sinal para nós. A gente olha e fala: nossa, fulano de tal está dormindo espiritualmente. Às vezes nós esquecemos de olhar para nós. Aquela igreja ali não faz nada, aquela igreja ali deveria ter feito assim, não fez, eu vou sair. Mas os cristãos verdadeiros, irmãos, é como eu falo a respeito de escola, não é a escola que faz aluno, é o aluno que faz a escola. Eu não gosto de tal escola, aquela escola não presta. E eu sempre falo, depende do que você tem ensinado para o seu filho. Igreja é a mesma coisa. Você sai de uma igreja e vai para outra, você não vai encontrar uma igreja muito mais santa, porque você vai encontrar pessoas, você vai achar dificuldade, você vai ter problemas também lá. Quem é crente de verdade não arreda o pé e fala: meu lugar é onde Deus me plantou.
Pode a chuva cair, pode quem quiser se desviar, pode quem quiser dormir dentro da igreja, o meu lugar é esse aqui. O meu lugar é esse aqui. E aí, meus irmãos, o terceiro versículo. O Senhor fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares sobre ti como um ladrão, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti eu virei. Então aqui, irmãos, o Senhor deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. Cristo chamou eles ao arrependimento. Cristo chamou eles para mudar radicalmente. Não era uma mudancinha qualquer não, muda radicalmente, porque o negócio está crítico, é morte. Amados, nós precisamos orar com esse nível de batalha espiritual, de luta espiritual. Nós não devemos se aprofundar demais querendo trazer coisas que não estão na Bíblia a respeito de batalha espiritual. Tome cuidado, porque quando o Senhor falou para a igreja de Tiatira, se eu não estou enganado, tenho contra ti que você toleras essa mulher aí, Jezabel, dentro da igreja. Essa mulher que se diz profetiza. Sabe o que eu lembrei, irmãos? Igrejas que querem alguma coisa a mais, que idolatram homens lá dentro, mulheres lá dentro, e falam: isso é profeta, ó, falou, eu acredito. E às vezes deixa a pureza do evangelho para seguir pessoas. Então, meus amados, nós precisamos tomar cuidado com isso. O Senhor está nos chamando para mudar radicalmente, porque era preciso despertar e fortalecer os que estavam para morrer. Nós precisamos despertar, irmãos. Quando Deus está falando aqui de sono espiritual, Deus não quer dizer que você está em pecado. Deus quer dizer que você está arrefecendo, que você está desanimando um pouco, que você não é mais a pessoa que você era antes, que você está deixando a peteca cair. É isso que Deus está dizendo. Sono espiritual tem a ver com você relaxar um pouco na sua vida espiritual. Por que a gente relaxa? Cansaço, as batalhas, você começa a fazer um levantamento de tudo, tem acontecido isso, aquilo, e aquilo ali traz um abatimento sobre nós. Mas o Senhor não nos chamou para desanimar. O Senhor nos chamou para manter o mesmo vigor espiritual do início. O Senhor nos chamou para permanecer amando, mesmo que você seja pisado. O Senhor nos chamou para abraçar o próximo, mesmo que estes não te abracem. O Senhor te chamou para você dar a mão àquele que está sonolento, àquele que está caindo. Não é para você ficar criticando. É para você ajudar quem está desanimado. É para você abençoar aquele que está caindo. Mas se você cair, como é que você vai ajudar o outro? Como é que você vai socorrer quem está caindo? Então, amado, o primeiro grupo era caracterizado por pessoas, né? Aquele grupo que estava morto. Pessoas que frequentavam a igreja, louvavam, participavam das programações da igreja. Pessoas que, sabe, elas faziam tudo o que se deve fazer dentro da igreja, mas sem vontade. Sem vontade. Ah, eu vou fazer porque, afinal de contas, me pediram. Sem vontade. Então era o grupo morto. Temos que ter cuidado. Esse grupo morto é aquele que faz tudo, mas não faz com amor. Era o primeiro grupo que Jesus identificou dentro da igreja. E por que esse grupo está morto, irmãos? Porque, na verdade, dentro da igreja tem pessoas que nunca teve um encontro genuíno com Jesus. Quando você não tem um encontro com Cristo, está morto. Você se torna apenas gospel. Como diz nos nossos dias, eu sou gospel. Ah, eu sou evangélico. Eu sou evangélica. E com esse nome de evangélico e evangélico, os escândalos vai surgindo aí cada vez mais. Um desses escândalos que esses dias o povo estava conversando lá no meu trabalho é que agora tem gente cobrando para fazer oração.
Se a oração for curta, é tanto. Se for uma oração de 30 minutos, é tanto. E aí o pessoal, sério que tem isso? E olhava para mim, eu falei, tem barbaridade mesmo. Tem gente agindo de má fé para sujar aqueles que querem caminhar no meio, que querem caminhar honestamente, com sinceridade com Deus. Mas infelizmente tem isso. Pessoas mortas, vidas secas, que não acrescentam nada na vida de ninguém, que se juntou a um grupo de pessoas e achou que ser gospel é alguma coisa. Não é ser gospel, irmãos. É ser cristão. É buscar a maturidade dentro da igreja. E maturidade você só alcança enfrentando problemas. Não tem como você se tornar uma pessoa madura se você está numa igreja onde tudo flui como um rio, o curso de um rio sereno. Não tem como ter maturidade. Pessoas que não aguentam uma crítica, não são pessoas maduras. Então nós devemos olhar, né, como é que está a nossa vida, se realmente nós estamos amadurecendo. Porque você pode receber, dentro da igreja, irmãos, nós podemos receber pancadas grandes, tanto membros quanto os líderes. Se a gente for somar as pancadas que leva, são muitas. Mas a gente tem que lembrar que o Senhor levou, não foi só pancada, não. Ele foi perfurado, ele foi torturado, mas ele não saiu do seu objetivo. Ele não deixou a cruz. Ele não deixou o caminho da cruz. Então, por que é que nós vamos deixar? Por que é que nós temos que abandonar? Nós temos que crescer com essas dificuldades. Então, o primeiro grupo era aquele, fazia tudo, mas era apenas gospel, não teve o encontro. E o segundo grupo, os sonolentos, eram aqueles que faziam tudo e muito mais, né? Participavam dos cultos, faziam tudo o que os outros fazem, ia mais além, trabalhavam na igreja, fazia parte dos ministérios, porém fazia também sem amor, sem vontade. Pessoas salvas, pessoas que foram chamadas, pessoas que têm dons, que têm talentos, mas estavam enterrando o seu dom. O encerramento das células aqui nós fizemos, foi muito legal. A Maria fez até, Maria e Isa fez até um vídeo ali com o Tiago, né, um apanhado das células, como foi, da célula, falando sobre os dons. Eu e a pastora Miriam trouxemos 3 dinâmicas, foi bem legal, dos dons, não enterrar os seus dons, que Deus tem dado dons para você e para mim. Os dons não foram para ser enterrado com medo de Deus. Ai, sabe, Deus é muito rigoroso, como falou aquele que recebeu apenas uma moeda. Ah, eu vou guardar, porque quando Deus voltar, está enrolado aqui, eu digo aqui, Senhor, o dom. O Senhor chamou aquele servo de negligente, mau. Se você sabe que eu ajunto onde eu não plantei, se você sabe que eu sou tão severo assim, por que você não multiplicou o dom que eu te dei? Deus tem dado dons para nós, irmãos, para multiplicar mais outros. Aquele que canta pode também, além de cantar, ele pode também pregar. Aquele que só prega pode cantar. Aquele que trabalha no ministério de fazer uma decoração na igreja, Deus pode fazer com que ele também seja alguém que tem outros dons, o ministério de socorro, o ministério de, Deus vai acrescentando, multiplica. Se Deus te deu um dom para mim, para você, multiplica. Porque aqueles que multiplicam vai receber mais ainda. Mas o Senhor diz que aquele que escondeu o seu dom, o seu talento, o Senhor falou, servo mau e fiel, até o que tu tem, até o que você tem, eu vou tirar e vou dar a quem tem. Eu vou dar àquele que tem mais, porque o que tem mais foi diligente, ao contrário de você, que foi negligente. Então, amados, o outro grupo que está dormindo é aqueles que fazem tudo, mas eles também estão fazendo sem amor. O que é que nós estamos estudando, igreja? Presta atenção para a gente não ser contraditório. Nós estamos estudando ali em 1 Coríntios, a carta, o capítulo 13. O que é que fala?
se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu ajudar aos pobres, ainda que eu tenha o dom de falar todas as línguas e mistérios, e sabe, se eu não tiver amor, nada serei. Nada disso vale. Por isso, nessa noite, irmãos, num culto de ceia, num culto em que nós vamos aqui simbolizar a união, a partilha, né? A multiplicação, porque quando Jesus ele está partindo o pão, é multiplicando ali, né? Está multiplicando. Então nós vamos, nesse culto, o Senhor quer realmente nos constranger mesmo. Ele quer que nós façamos essa reflexão já durante a palavra hoje. Não é só baixar a cabeça ali e pensar um pouquinho ali e dizer, essa semana o que foi que eu fiz? Não, o Senhor já quer cutucar na ferida. O Senhor já quer trazer no cerne, para que nós possamos entender o que é verdadeira comunhão. E aquele segundo grupo, irmãos, também era um grupo que fazia muitas obras, né? Mas eram tudo coisas da vontade humana. As programações, né? O grupo que agita mesmo a igreja, mas sem a direção do Espírito Santo. Era tudo pela força humana. Tudo pela força do braço. Isso aqui fala com a igreja hoje. Nós temos que tomar cuidado, para que nós não venhamos nos cansar, fazendo programações, e nessas programações não ter verdadeiramente um avivamento, uma direção de Deus, uma direção do Espírito Santo. É por isso, isso aqui não é para dizer assim, então, tá vendo, a igreja fala de programação, não é para fazer. Não, preste atenção. A igreja precisa ter as programações com a direção do Espírito Santo. Nós não devemos inventar coisas, criar ministérios para dizer que tem. Nós devemos criar sim, se Deus mandar. Nós devemos fazer as programações da igreja sim, mas ali dentro quem tem que dirigir é o Espírito Santo. Qual é a finalidade? A pastora Roberta falou assim, pastor Henrique, a gente devia fazer um encontro de casais esse mês. Eu falei, vamos fazer, na hora. Qual é a finalidade? Deus colocou no coração dela a finalidade. É a edificação da igreja. É falar o coração dos casais. Deus quer nos ensinar o que é ser marido, o que é ser mulher. A finalidade não é só se juntar aqui e jantar, não. Janta a gente tem em casa, graças a Deus que a gente ainda tem. Comida a gente tem em casa. A finalidade maior é nos ensinar. É o Espírito Santo direcionar. E a igreja de Sardes, irmãos, ela estava assim, adormecida, sabe? Ela estava fazendo o seu trabalho, mas ela precisava acordar e se arrepender. E aí Jesus olha para aquela igreja e ele vê o quê? Só aparência. É só fachada. É o que Jesus falou, vocês são bonitos. As sinagogas de vocês são as coisas mais lindas. Mas vocês são sepulcros caiados. As roupas que vocês pregam são lindas dos judeus. Todo um aparato. Roupas longas, sinetes nas pontas, tecido fino, mas é só a aparência. Por isso que Jesus falou, vocês são sepulcros caiados. Irmãos, essas palavras é para tremer dentro de nós, é fazer o coração se agitar, é você chorar e gemer e dizer, Deus, tem misericórdia, para no decorrer dos anos, eu não me tornar um sepulcro caiado, sem amor, sem misericórdia. Porque tantos líderes daquela igreja eram sepulcros caiados, como muitos deles. Nem os líderes amavam a igreja, e nem a igreja amava os líderes. Era algo terrível, por isso que a repreensão foi muito grande. Então, queridos, ali naquela igreja faltava uma vontade genuína e verdadeira para cultuar a Deus. Era uma igreja que só tinha muitos eventos, mas não tinha amor. Pregava sem amor, trabalhava na mídia sem amor, varria a igreja sem amor, fazia tudo, mas sem amor. Pessoas salvas, mas com preguiça de exercer o seu ministério.
Senhor falou: essa igreja aí, não tenho achado suas obras retas diante de mim. Eu não tenho me agradado. E aí, irmãos, nós corremos o risco de receber essa dura repreensão, de nos tornar essa igreja bonita por fora, mas está morta espiritualmente. Irmãos, hoje a gente tem tantas Bíblias. Eu estava olhando, né? Depois cobri as minhas Bíblias mais velhas, coloquei as capas, tudo bonita, né? E aí eu pus assim em cima da cama as 5 Bíblias, e eu falei assim: Deus, olha quanto material eu tenho. E a gente nunca viu um analfabetismo tão grande nesses dias, irmãos, de Bíblia. Dentro da igreja. A gente prega na célula, prega no culto de oração, prega no Maria aos Pés da Cruz, prega de domingo, e a gente ainda vê muitas pessoas que não têm um conhecimento consistente. Isso aqui, irmãos, não é uma mera crítica, não, é uma crítica com fundamento. É com fundamento. Aonde está o aprendizado? Aonde está a prática? Onde está aquilo que Jesus falou? Lembra-te do que tem recebido. Nós recebemos o Evangelho. Nós recebemos a salvação. Guarda. Arrepende-te. Essa é a repreensão. Então, não importa, amado, enquanto nós somos elogiados, como eu falei no início. A igreja de vocês é muito bonita, o canal é top. Não importa. O que importa é que nós precisamos ser redirecionados, mudar radicalmente. Não ter apenas uma fé nominal. O grande problema daquela igreja e também da igreja hoje, irmãos, é o mundanismo. As igrejas estão muito mundanas. Cada vez mais o evangelho vai desaparecendo, não fala mais em salvação. Cada vez mais é só coaching nos púlpitos. Só pessoas dando palestras vazias, ensinando boas maneiras de viver. Tira um negócio daqui, tira um negócio da filosofia, tira um negócio da Bíblia. Sem querer criticar quem faz isso, cada um tem seu papel. Mas a igreja tem que ser igreja. A igreja tem que ser igreja. Qual é o fundamento da igreja? É pregar o evangelho. E mais do que pregar, é viver. Mais do que pregar, é viver. Não adianta ter discurso bonito no púlpito e não ter vida. Aquela igreja estava contaminada, as suas vestes. Não queria mais viver em consagração. Não queria mais fazer um jejum, não queria viver em pureza. Não queria mais afligir a sua alma diante de Deus. Não tinha mais uma lágrima diante daqueles, escorrendo daqueles olhos. Cantava, mas não sentia. Vinha aos cultos, mas era só esperando o culto terminar para já ir para as suas festas lá, para os seus, os lugares badalados lá de Sardes. E assim também a igreja está vivendo. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora venho sobre ti. Irmãos, sabe por que o Senhor falou isso para Sardes? Olha como a história tem a ver. No ano de 500 e pouco, mais ou menos aí 520, 510, 520, o rei Ciro chegou a invadir aquela cidade. E ele se orgulhava que ninguém entrava lá. Só que um soldado cochilou na muralha. E o cochilo que esse soldado deu, veio um soldado de Ciro e entrou. Quando ele entrou, ele abriu os portões da cidade e Ciro entrou com o exército. Por isso que o Senhor falou: vigia, senão virei como ladrão. Aquele soldado veio como um ladrão, furtivamente no meio da noite. Vigia. O Senhor está falando isso aqui, irmãos, sobre a questão da vigilância, mas o Senhor fala isso aqui mais, se você for olhar, o Senhor fala isso aqui mais é para os descrentes. Não, pastor, está falando também com a igreja. Não, a vigilância é para a igreja. É para a igreja vigiar mesmo. Porque o Senhor vai vir como ladrão, mas o Senhor não vem como ladrão para nós.
O Senhor vem como um ladrão para quem não está vigiando, para aquele que não crê, para aquele que está desapercebido, para aquele que está vivendo a sua vida de uma forma displicente, de uma forma relaxada, que não conhece o Senhor. E até que conhece o Senhor, mas não está vigiando. Abra aí em 1 Tessalonicenses 5. Pastor Davi, pode ler em voz alta para nós, por gentileza. Irmãos, acerca dos tempos, das épocas, porém não necessitais de que se vos escreva. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais viviemos, e sejamos sóbrios. Muito bem, obrigado, pastor. Então, olha o que o Senhor está dizendo. Irmãos, vocês não são mais inocentes, vocês já sabem que o Senhor vem a qualquer hora. Então, por que é que você não vigia a mente? Por que é que você não vigia as suas atitudes? Por que é que você não vigia a sua língua? Por que é que você não vigia o seu coração? O Senhor vem a qualquer momento. Vocês já estão alertas sobre isso, Ele vem como um ladrão. Então o Senhor, amado, Ele sabe a nossa situação. Deus é inteligente, Deus é observador. Por isso, cada vez que eu olho para Deus, eu fico maravilhado. Deus é detalhista. A gente é que é relaxado, a gente não tem posicionamento muitas vezes, a gente não tem persistência, a gente não tem o pulso firme para dizer assim, eu vou fazer isso todos os dias. A perseverança é a palavra correta, mas Deus é detalhista, Deus é Deus de detalhes. Deus é um Deus, irmãos, Ele olhava a cidade. Você pensa que Deus não olha até a roupa que você se veste? Deus olha o brinco que você coloca, o seu óculos, do jeito que você põe. Deus é observador, irmãos. Deus é observador. A gente aqui pensa, de qualquer jeito mesmo tá bom. Deus olha. Eu estou dando exemplo, mas Deus olha tudo em nós. O modo que você faz o teu trabalho, se você enrola no teu trabalho, se você trabalha com alegria, se você é maledicente com o seu chefe, se você está trabalhando só na frente dele, quando ele dá as costas, você fala mal e pega o celular. Deus olha. Por isso que Deus falou aqui para eles. Vigia. Porque naquele dia que vocês não vigiaram, a arrogância de vocês caiu por terra. Porque foi achada uma brecha na vossa muralha. Não deixe brecha, irmãos, na sua vida. Não deixe brecha. Ontem a pastora Miriam chegou dizendo que o culto foi maravilhoso. E eu falei, glória a Deus. Eu falei, eu vou ficar aqui orando, vou ficar gemendo aqui em cima dessa palavra e pedindo a Deus que use o pastor Davi lá, e foi bênção. E eu perguntei para o Daniel quantas pessoas foram. Daniel contou fulano. É assim, irmão. O pastor pergunta, o pastor sabe. Quem foi? Fulano. Quem não foi? Entendeu? Porque a gente se preocupa. Eu sempre falo, não faça diferença do culto Maria aos pés da cruz. Não faça diferença de uma célula. Irmãos, falando em célula, eu quero aqui abrir um adendo bem rápido. Frequentem as células, mas se distribuam direitinho. A casa do irmão Tiago está muito lotada e tem células vazias. O irmão Dean tem dia que faz a célula só com a família dele. A irmã Néia e Joaquim tem dia que faz só com eles dois e a família deles. E os irmãos, está tudo tumultuado no lugar. Isso aqui é um alerta para nós. Não é ciúme da pessoa do Tiago, não. Isso aqui é um alerta para nós pôr em prática o que nós estamos estudando em 1 Coríntios. Não seja partidário de alguém. Goste do Tiago, mas goste também de ouvir a palavra em outro lugar. Goste da mensagem do pastor Davi, do pastor Henrique, mas goste da palavra da irmã Néia. Goste da palavra da pastora Roberta, da pastora Miriam. Goste da palavra do irmão Dean. Não seja partidarista. Então, assim, pode ir, é ótimo essa amizade. Se encontra com o Tiago, fala, Tiago, né, a gente já tem essa confiança no Tiago. Eu já caminho com o Tiago, já sento à mesa com ele. Já é uma pessoa que virou assim, se tornou amigo mais chegado.
Porque Ele está perto. Ele está perto, Ele chega junto, Ele pergunta, se aproxima. Então a gente já sabe, pastor, pastor, jovens querem ir em tal lugar, Tiago, vai. Você tem vigor para isso, meu filho, junta esse povo e vai. Ou quem não tem mais vigor de estar indo para qualquer lugar. Mas vai, edifique, pregue para eles. Nós somos um corpo, não é que eu não quero que vocês estejam com o Tiago. A gente quer que as células sejam bem distribuídas. A gente quer que esse grupo lindo da mídia venha e também dê uma pincelada. A igreja da Neia foi assim, a igreja na célula do Dean foi assim. A cara da Isa. Acho que Isa fala, esse pastor é fogo. Não, irmãos, é verdade, né? Para nós estar ali equilibrados, senão a casa também do Tiago não aguenta. Então frequente as programações da igreja, com equilíbrio, sem partidarismo, vamos ser pessoas equilibradas em tudo. Então continuando aqui, meus irmãos, estou olhando para o relógio correndo, mas eu vou trazer essa mensagem toda, nem que seja até 10 horas, hoje o Senhor pôs no meu coração para trazer essa mensagem, amém? Então, queridos, aqui no capítulo 4, vamos voltar para lá, que estava aqui em Tessalonicenses. Versículo 4, aliás. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, que está diante dos céus. Então, meus amados, a carta a Sardes, ela termina com essa promessa. Primeiro, Cristo disse que apesar do ambiente de morte espiritual que caracterizava aquela igreja, havia ali umas poucas pessoas que não se contaminaram em suas vestiduras, que não se contaminaram e permaneceram com as vestes brancas. Esse aqui, irmãos, é o terceiro grupo. É o terceiro grupo que Jesus identificou naquela igreja. Os que fazem as mesmas coisas que os outros grupos, porém com diferencial. Eles tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Eles se posicionaram. Eles não fazem só para fazer. Eles fazem porque eles sabem que precisam e que é o que o Senhor quer. Pessoas posicionadas. A mensagem de ontem foi isso. A gente vem aqui no Maria aos pés da cruz, a gente vem orar pelos nossos filhos, mas e você? Está posicionado? Está posicionada? Pastor, você não veio na célula, mas eu estou inteirado, porque eu quero saber, eu quero ouvir, eu quero aprender. É isso que foi pregado, é esse quebrantamento que Deus trouxe ontem para a igreja. E foi esse momento sublime, é que o Espírito Santo falou isso aqui, irmãos. Pastor Davi se quebrantou, o irmão Tiago se quebrantou, a igreja se quebrantou, o irmão Edilson, quem estava aqui, experimentou do que Deus falou ontem. O que eu quero dizer com isso, quando eu e você perdemos um culto, nós perdemos aquilo que Deus quer falar com a gente, aquilo que Deus quer ministrar. E esse grupo aqui era pessoas posicionadas, tinha relacionamento com Deus, primeiramente como servo, né? Sabia servir. Sabe o que é ser servo? É deixar Jesus ser seu Senhor. Gente descontrolada que faz o que quer. Eu faço do jeito que eu penso? Não. Jesus não está sendo o seu Senhor. Jesus não está sendo o seu Senhor. Então eles eram servos. E depois eles se colocavam como filhos. Foi lido aqui de novo. Filho se relaciona com o pai. Filho que tem um pai amoroso. Filho que não se relaciona com o pai é filho que não tem pai amoroso. Mas filho que tem um pai que diz eu te amo, filho que recebe beijo do pai, que pergunta como foi o seu dia, um pai que abraça, o filho que quer mais o colo do pai. Encostar a cabeça e conversar, pai, foi assim o meu dia, pai, sabe, está faltando isso em nós, irmãos, de olhar para Deus como esse pai, como Abba, de olhar para Deus como um Deus que cuida, que nos abraça. Irmão, é muito bom quando você está aflito, que você ora e você sente o Espírito Santo dizer, eu sou contigo, eu estou aqui, espere, se acalme, você não está só. Ai, Senhor, parece que ninguém me ama, Senhor, olha as minhas frustrações, o Espírito do Senhor chega e ministra, você se sente aliviado,
Porque você se relaciona, você tem um pai. Você confia. Essa é a palavra. O filho tem confiança, o servo é obediente. Ah, pastor, mas eu sou isso. Será? Como é que você obedece a Deus? Só vindo para o culto? A gente obedece a Deus quando a gente obedece o que Deus está falando através dos seus líderes. Ah, mas é o pastor que está falando, então você não crê que a palavra que está sendo pregada do púlpito é Deus. Você entende a relação? É por isso que Jesus falou que o nosso relacionamento ele é vertical e horizontal. Se eu não me relacionar com homens, se eu não estiver sujeito a uma liderança, se eu não estiver sujeito a quem está dirigindo um local, o meu trabalho, isso eu estou falando em todos os locais, não só a igreja, eu estou em desobediência, eu não estou deixando Jesus ser meu Senhor, porque eu estou me bastando a mim mesmo. Eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, o pastor não manda em minha vida, é isso. Você entende? Relação, amado. É bom ter uma relação de amizade, não ver o seu pastor, o seu líder como um carrasco, mas ver alguém que ama você, alguém que zela por você. É bom olhar para Deus e não ver Deus como um carrasco, como aquele homem que escondeu o seu talento, e dizer, eu vejo Deus como um pai, eu vejo o céu preparado para mim, eu vejo já ali Jesus me apresentando diante do Senhor. Esse grupo pensava assim. Esse grupo pensava assim. Essa expressão aqui, irmãos, na língua original, né, Deus está indicando o seguinte, o sentido dela: havia naquela igreja uns poucos nomes que ainda eram fiéis a Deus, indicando que o Senhor conhece os que são seus. Abra lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, aparte-se do pecado. Qualquer um que confessa, que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, o Senhor conhece. Jesus prometeu a esses poucos cristãos, quando ele fala algumas pessoas, quer dizer, irmãos, que na igreja há poucos que são fiéis a Cristo. Isso eu não estou falando de obras em si, eu estou falando do coração. Eu estou falando do como é que você tem agido diante do Senhor. Então aqueles vencedores ali, amados, eles seriam vestidos de roupas brancas. E o branco é indicação de quê? Santidade, pureza, perfeição. E além disso o Senhor prometeu que jamais apagaria o nome deles do livro da vida. Você já percebeu? Quando você nasce, tem um documento, certidão de nascimento. Quando você morre, tem um documento, atestado de óbito, ali, certidão de óbito. Então, quando você morre, você é tirado do livro dos que estão vivos e você é lançado no livro dos que estão mortos. Tem gente que não valoriza documento. Tem gente que fala, isso aqui é apenas um papel, não quer dizer nada. Documento, escrito, selado. Você compra um imóvel, tem documento. Você nasce, tem documento. Você morre, tem documento. Então, por isso que o Senhor diz, de modo nenhum riscarei o teu nome do livro da vida, se você for fiel até o fim. De modo nenhum. E por último, irmãos, a promessa. É importante entender que Jesus fez essa promessa e não foi uma ameaça. A promessa foi que ele fala, é essa aqui, ó, no versículo 5. Que eu estava falando agora. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Irmãos, o que é confessar? Se acha uma expressão simples, mas sabe o que é? É alguém entrar num lugar que você tem até medo de entrar, e você fala, entra lá comigo, porque eu não tenho coragem. A pessoa fala, pode me seguir. Você eu confio, pode vir. Venha com confiança. E a pessoa vai e entra de cabeça erguida e fala, Deus, Senhor, Pai,
esses aqui eu conheço. Sabe o que é ser apresentado diante de Deus? É Jesus dizer, esses aqui eu conheço, porque esses aqui andaram comigo. Esses aqui andaram comigo com vestes brancas. Esses aqui se santificaram. Esses aqui, não deram ouvido para fofoca. Esses aqui não ficaram magoados por causa de palavras. E se ficou, eles souberam liberar o perdão para manter a sua santidade. Esses aqui, Senhor, eles são teus, porque não negaram o teu nome. É isso que Jesus está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Portanto, meus irmãos, nós devemos olhar para essa carta, não para uma carta como um documento que foi para a igreja do passado, mas para nós hoje. Um documento real. Um documento que, chacoalha, chama a nossa atenção. Pega nos nossos ombros e fala. Fala aí se você é mesmo cristão ou você não é. Fala aí se você está levando Jesus mesmo a sério ou você está de brincadeira. Então, amados, essa igreja de Sardes, ela andava totalmente alheia ao que Deus tinha. Ela tinha performance religiosa, mas ela não tinha. As pessoas que estavam lá dentro, tinha pouco de Deus na vida delas. Irmãos, se você olhar hoje, tem pouco de Deus dentro de nós. De muitos de nós. Gente que não gosta de gente. Gente que está dentro da igreja que vira a cara para o outro. Gente que nem se preocupa em ligar para quem não está vindo na igreja. Gente que não sente falta de quem não vem na igreja. Para mim, indiferente. Se a gente for olhar, irmãos, falta amor. Não sabe o que é salvação. Não sabe o que é separação eterna de Deus. Porque se a gente soubesse, se a gente amasse, verdadeiramente a gente se importaria mais. Nós precisamos tomar 3 atitudes urgentes. A primeira dela é olhar para a nossa vida e refletir. Voltar o nosso pensamento para o passado. Quem você era? Quem eu era no passado? Aonde eu cheguei hoje? Olha o que eu tenho hoje, irmãos, não há nada melhor do que viver em paz com o seu Criador. Sabe, pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, é um tormento já em vida. E se Jesus não curar, é um tormento horrível. Não tem paz, a mente é inquieta. Então nós precisamos voltar o nosso pensamento e relembrar a visão, a missão original que Deus te deu. Deus te chamou, Deus me chamou. Quando Deus me chamou, Deus não me chamou para eu ficar dentro da igreja só dizer que sou gospel, não. Tem um alvo para você. Eu tenho algo para você. Quando eu adoeci e caí, Deus falou, eu vou te levantar, porque eu ainda tenho mais coisa com você. Foi isso que eu entendi. É isso que eu entendo, o que é ser igreja, o que é ser cristão. É fazer essa reflexão e dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor está me dando mais uma chance de olhar. Obrigado por essa missão que o Senhor me confiou. Segunda coisa, arrepender-se. Tomar a sábia decisão, amado, de mudar. Sabe, você às vezes reclama que está difícil, que está mal. Está fazendo alguma coisa para mudar? Essa é a pergunta. Então reflita, se arrependa, né? Se arrependa, faça uma lista para que você pegue um caderno e coloque assim, eu preciso abandonar isso, e aquilo que eu abandonei agora eu preciso priorizar. Faça isso quando chegar em casa, porque eu já me propus a fazer, eu mesmo. Eu falei, depois desse sermão eu vou pegar minha agenda e de verdade eu vou colocar o que é que eu tenho abandonado. O que é que eu estou esmorecendo, onde é que eu estou deixando a peteca cair. Irmãos, eu fui chacoalhado por essa palavra. Não é uma palavra só que eu vim pregar mais uma vez, não. Foi algo que Deus me colocou naquele quarto ontem, com intensidade. Intensidade, a palavra falou muito ao meu coração. Faça uma lista, se arrependa, priorize novamente aquilo que você deixou de priorizar. Mas pastor, eu já tomei essa decisão, mas eu não mudo. Porque você está querendo mudar por você mesmo. Peça ao Espírito Santo com humildade. Espírito Santo de Deus, gera arrependimento no meu coração. Quem gera arrependimento é o Espírito Santo. Quantas vezes eu tentava mudar meu comportamento lá fora antes de conhecer Jesus, eu não mudava. Não mudava.
Mas eu entendo, amado, que quem gera o arrependimento é o Espírito Santo. Volte a adorar a Deus com intensidade. Sabe o que é intensidade? Com profundidade. Sabe, sem dar brecha. Ser intenso é você ser realmente, fazer com vontade. Faça com vontade, adore a Deus. E seja também intencional. Venha porque você quer. Eu quero estar lá. Eu quero, aquele lugar importante para mim. Adore a Deus com intencionalidade e com intensidade. São coisas diferentes. Adore com muita vontade. E a intenção de realmente adorar. Não só de fazer um culto. Às vezes a gente bate em alguma pessoa sem querer. Né? Foi sem intenção. Mas tem gente que bate no outro com intenção. Tem gente que bate no outro com intenção. Então é essa comparação. Adore a Deus com intenção. E por último, esteja consciente. Tome conhecimento daquilo que está te atrapalhando a passar para o próximo nível. O que é, Senhor, que está me atrapalhando, que eu não saio desse lugar raso? Eu não saio daqui. Eu dou um passo, às vezes parece que eu estou indo, depois eu estou voltando, que nem caranguejo. Identifique você mesmo. Seja consciente. O que é que está impedindo eu passar para o próximo nível? O que é que está impedindo você, meu irmão? Minha irmã? O impedimento não são as pessoas. Você pensa que é porque alguém te fez mal, alguém olhou feio. Não é. Tem um impedimento que é dentro de você. É o seu olho, é o seu coração. É você que não está disposto a abrir mão de nada, de não perdoar e ficar massageando aquela ira que está dentro de você, aquele pecado que está dentro de você, aquela desculpa que continua dentro de você. Enquanto isso, Jesus está chegando. Seja intencional. Seja consciente. Não se acomode. Não se sinta confortável do jeito que você está hoje. Enquanto você se sentir confortável aqui dentro da igreja, do jeito que você está, Satanás está fazendo a mesma coisa que fez lá em Sardes. Esse crente aí eu não tenho medo. Isso aí, ó, pode passar para lá e para cá, as orações dele nem me abala. Nem me abala. Amado, a gente deve lembrar de uma coisa. Cada um de nós, de modo individual, nós somos os únicos responsáveis para manter a chama acesa dentro de nós. Ah, pastor, porque isso e aquilo? Não, é você. É o seu coração. É o meu coração. É nós que precisamos se medir. Olhar para dentro de nós. Se a minha vida espiritual cair, não é culpa do irmão, é minha. Se eu vacilar o meu pé, é culpa minha. Não culpe os outros. É culpa sua. Você está lutando? Você está consciente do que está impedindo você? Você sabe o que você está fazendo? E por último, que nós sejamos encontrados, irmãos, no grupo dos vencedores. Que nós sejamos encontrados nesse grupo, daqueles que não se contaminaram com a cultura do mundo. Sejamos aqueles que têm prazer em ouvir a palavra. Irmãos, tem pessoas que não têm prazer em ouvir a palavra. Tem pessoas que não têm prazer. Vêm para a igreja, mas não vê a hora o culto acabar. Por isso que hoje eu não estou com pressa. Sabe por quê? O culto acaba e nós ficamos tudo amontoado na porta da igreja. Então eu falei, eu vou terminar a mensagem hoje, eu não vou abrir mão do esboço que eu fiz, porque eu meditei muito no que Deus falou, e a igreja, né, eu vou passar a mensagem que o Senhor pediu. Nós precisamos, irmãos, que nós sejamos desse grupo de vencedores, ser chamado pelo nome, sabe? Receber a pedrinha branca que o pastor Davi falou lá, que uma das cartas fala. Pedra branca é sinônimo de aprovação, sabe? Pastor Davi explicou. Não sei se foi a mesma explicação, pastor, mas eu vi uma explicação da pedra branca, que as pessoas iam votar e pegavam a pedra, escolhiam o seu candidato, e naquela pedrinha branca eles colocavam na urna como
o voto deles. Foi essa a explicação sua? Absolvição, né? Para grandes eventos. Uma delas também votava com a pedrinha branca. Dizia assim, ó, esse é o candidato que eu escolhi. Então, quando você recebe a pedra branca, Jesus falou, esse foi o que eu escolhi. É diferente, você escolhe o candidato, aí você foi escolhido por Jesus. Você recebeu. Amém, meus irmãos? E aí Jesus vai dizer, em outras palavras, ele vai dizer, esse aqui, ó, eu conheço. Esse eu conheço. Amém, meus irmãos?